E aí, pessoal, tudo bem? Sexta-feira, 21 de dezembro, nossa última prosa do ano, aqui no nosso encontro de comentários políticos e econômicos na sede do Partido Novo. Só para avisar vocês aí, enquanto vocês vão entrando, ajustando o áudio aí, tá bom? Áudio, tudo certo? Esse aqui é o último a última prosa do ano. A nossa próxima conversa deve ser em janeiro, tá? Vamos definir uma data aí, pós-férias aí, início do novo governo, início de uma nova fase, de uma nova, quiçá, um novo período de desenvolvimento, né? Depois de longo e tenebroso inverno, de desastres sistemáticos, de políticas públicas desastrosas que marcaram quase uma geração, a minha pelo menos. Estava pensando outro dia, entrei com 30 e poucos anos nessa onda de PT, estou saindo com mais de 50. Eu e a torcida do Flamengo, né? Estamos saindo aí de um período longo. Tudo bem que a consolidação da democracia vem acontecendo, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas é tudo muito lento no Brasil, né? E os erros de decisão de política pública, esses governos aí que passaram, foram muito frustrantes, muito marcantes para a história do Brasil. Mas enfim, vamos entrar ano que vem num novo período, vamos ver, não vai ser nada fácil, mas acho que começa um processo aí de ajuste e quiçá um círculo virtuoso para a economia e para a redução da pobreza ou das desigualdades no Brasil, baseado em liberdade, desenvolvimento, empreendimento e criação de riqueza, e não de assistencialismo, tutela, demagogia e roubo, né? Olha só, o que aconteceu essa semana aí que foi essencial? Primeiro é inevitável a gente comentar a brincadeira de mau gosto que o juiz do Supremo, Marco Aurélio Mello, colocou o Brasil em 5 horas de terror, né? Ele, como todo mundo acompanhou foi na quarta ou na quinta? Isso foi anteontem ou foi ontem? Nem sei mais, porque o impacto é tão agressivo. Foi na quarta-feira, anteontem. O que ele fez, para quem não acompanha com detalhe, é o seguinte. O juiz Marco Aurélio, ele fez uma avaliação de um pedido do PCdoB para reconsiderar. Eu vou falar numa linguagem bem popular, porque é a que eu sei falar e é a que eu acho que as pessoas entendem melhor. Porque essas questões todas são todas muito complexas, tem um linguajar, tem um jargão jurídico muito difícil. Mas o que aconteceu basicamente? O juiz Marco Aurélio Mello fez uma nova avaliação de um pedido do PCdoB a respeito da decisão que já tinha sido tomada pelo plenário do Supremo em 2016, de que condenados em segunda instância já podem ser presos. Essa é uma luta longa que vem vindo nos últimos anos, para que no Brasil o sujeito for condenado numa primeira instância jurídica, ele apela. Numa segunda instância, ele for condenado de novo, já pode ser preso. Isso aconteceu recentemente. Antes disso, no Brasil, o sujeito ia apelando, ficava, em alguns casos, 30 anos enrolando a justiça. Então, por uma questão de justiça, por uma questão de aperfeiçoamento do sistema, o Supremo já tinha decidido, em 2016, finalmente, também em função do processo do presidente Lula, que é quem dá destaque para essa matéria, né, que já estava definido. Ou seja, nos países civilizados, decidido pelo Supremo, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, qualquer coisa, está decidido, ponto final. Mas não. O senhor Marco Aurélio Mello, que é conhecido por tomar decisões, vamos dizer assim, exóticas na sua história de juiz do Supremo, que já é longa, ele foi indicado pelo presidente Collor em 91. Olha só. E só sai em 2021. Ele acha que a decisão do plenário não é constitucional. Ele acha que ele sabe mais. Ele acha que ele
tem conhecimento da Constituição melhor do que o plenário e do que dos outros 10 juízes juntos. Então ele simplesmente tomou a decisão de que a jurisprudência criada em 2016 não era suficiente. Isso gerou um pânico generalizado no Brasil, tá certo? Porque a primeira coisa que você para, bom, não tem segurança jurídica nesse país. Qualquer dia, algum maluco toma uma decisão e reverte todas as decisões importantes. O que o presidente do Supremo e plantonista naquele dia, quase um dia antes do início do recesso do judiciário, o juiz Toffoli tomou a decisão, finalmente, motivado pela Procuradoria-Geral da República. A senhora Raquel Dodge fez um parecer imediato dizendo que a decisão não podia proceder e reverteu, 5 horas depois, reverteu a decisão. Nesse período de 5 horas, o país entrou em pânico, porque o que significaria a decisão, se aplicada? Em torno de 160 mil presos poderiam ser liberados, porque nesses casos estão todos sendo, já foram julgados em segunda instância, mas estão apelando. Então, assim, numa população em torno de 700 mil pessoas encarceradas, a gente ia ter 150 mil, em tese, com direito de sair e sair andando pela rua até que fossem novamente condenados. Então, assim, é chocante. O que isso significa, pessoal, do ponto de vista político? Provavelmente existe uma dívida aí, e é muito explícito isso, de alguns juízes do Supremo com o regime anterior e com a nata da política do governo anterior. É o caso do juiz Lewandowski, é o caso do juiz do juiz Gilmar Mendes, é o caso enfim, que são os mais conhecidos aí, que tomam decisões muitas vezes explicitamente contra a lógica e contra a vontade do país e da sociedade brasileira. O caso do juiz Mello é meio esquizofrênico, ele toma decisões exóticas em várias frentes. Ninguém percebeu até que ele tomou 4 decisões no mesmo dia, e uma delas foi uma boa decisão, que foi exigir que a eleição do Senado seja feita por voto aberto, o que nesse ponto é da vontade da maioria da população, considerando que o candidato à presidência do Senado é o senhor Renan Calheiros, como eu sempre digo aqui, quando me dá vontade de vomitar, zum Kotzen, né? Como diziam os alemães, que dá para imaginar o Renan Calheiros presidente do Senado? Não dá, mas é possível. Se fosse voto fechado, né? Voto que não fosse voto aberto, explícito, as chances eram grandes. Agora, por decisão do juiz Marco Aurélio Mello, a eleição do presidente do Senado vai ser por voto aberto. Então, melhoram as condições de alguém ser presidente do Senado que não seja Renan Calheiros. O fato é que ele tem esse perfil. O resultado dessa passagem, pessoal, que marcou acho que um mês, né? É como esse país ainda precisa fortalecer as suas instituições. A decisão do juiz Toffoli é a demonstração de que a instituição é mais forte do que a pessoa. Porque o Toffoli, para todo mundo sabe, é fruto do PT. Assessor e começou a vida como advogado do PT e assessor especial do então ministro e primeiro-ministro do Brasil, José Dirceu. E a carreira toda foi bancada pelo PT. Só que quando ele chegou no Supremo, e hoje é presidente do Supremo, é demais para ele, diga-se de passagem, ele percebeu que não basta ser só amigo da turma. Ali tem uma instituição. Então, essa decisão, mesmo que intimamente ele quisesse decidir apoiando a decisão do juiz Marco Aurélio Mello, ele teve que decidir sobre o impacto dos resultados da sua decisão institucional. Então, independente, ele pensou com racionalidade, com responsabilidade e aplicou a interpretação já da Procuradoria e desfez uma bobagem absurda, e todos voltamos a ter calma no Brasil e ter esperança no futuro. Mas que foi um deboche, foi. E é isso que está dizendo o
editorial do Estadão de hoje. E eu acho que a gente tem que marcar em cima, pessoal. O cidadão, nós aqui que avaliamos, temos que trabalhar e pagar os impostos, a gente tem que marcar em cima e começar a acompanhar essas coisas. Pela televisão, pela internet, pelo rádio, pelo jornal. Não deixar esses juízes ter vida fácil. O sujeito não pega mais um avião sossegado. Outro dia o Lewandowski pegou o avião, teve que ouvir. É bom que ouça mesmo. Até mandou prender o sujeito lá, imagina, arrogantemente mandou prender. Chamou a polícia dentro do avião, mas esse pessoal não pode mais andar na rua achando que é o rei da cocada. Tem que ouvir da população e mais, via internet, via e-mail, Twitter. Nós temos que participar, o exercício da cidadania se dá também com esse universo aqui, que ajudou muito a aproximar o cidadão das altas esferas de poder, certo? Feita essa observação, eu queria aqui só dizer para vocês o seguinte: entremos em 2019 com o entendimento de que não existe nada mais importante nesse país do ponto de vista das políticas públicas que seja a política de austeridade. E como tem sido frequentes as tentativas dos homens públicos de romper com a disciplina fiscal. Que coisa impressionante, né? Tá aí o Rodrigo Maia dizendo que não foi ele, não fui eu, foi você sim, né? Que sancionou essa Lei Complementar 164/2018, que afrouxa a Lei de Responsabilidade Fiscal. Pessoal, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, é uma das mais importantes decisões tomadas na história do Brasil recente, que é o que define disciplina fiscal para estados e municípios. Até 60% dos gastos com o pessoal é o que você pode gastar do orçamento. Você não pode sair gastando além de 60%, que já é uma barbaridade. E o sancionamento dessa lei pelo Rodrigo Maia é um afrouxamento de uma lei importantíssima que meio que libera, né? Que dá espaço para a bandalheira do gasto, que é o que arruína o Brasil. Sancionou, disse que não é ele, não fui eu, veja bem, o parecer tem um parecer que ele joga responsabilidade sobre o parecer de alguma instituição do próprio Congresso. O fato é o seguinte: essa não é a primeira. Todos os outros instâncias de poder estão tentando burlar, depois da gastança desenfreada, incompetente, da corrupção generalizada, e em especial do governo federal, no período petista, PMDBista, os políticos tradicionais, principalmente nos grotões do Brasil, continuam tentando sacanear. Olha só o que foi feito no Mato Grosso do Sul e no Maranhão. Ó. Em Mato Grosso do Sul, conseguiram aprovar na Assembleia a criação do auxílio transporte, que pode chegar a R$ 7.200, equivalente a 20% dos salários. O cara não pode aumentar salário, mas quer ter que arrancar dinheiro do Estado, fica inventando subterfúgio para arrancar dinheiro de outro jeito. E olha que isso aqui nem incide imposto de renda. No Mato Grosso do Sul foi através do auxílio transporte. E no Maranhão, glorioso Maranhão, o Tribunal de Justiça elevou o vale alimentação para 10% da remuneração. No Maranhão, o estado mais miserável do Brasil, a projeção é que o valor fique até R$ 3.300, que compram hoje 10 cestas básicas, para entrar como vale alimentação para o pessoal do Tribunal de Justiça do Maranhão. Quer dizer, o pessoal fica tentando chicanear a legislação para arrancar dinheiro público para o seu próprio sustento. Não é à toa que a gente enfrenta a crise da Previdência também por causa desses subterfúgios legais que foram construídos nos últimos 30 anos. Eu falo toda vez que eu tenho oportunidade, vou falar até a coisa acontecer, porque ela tem que acontecer. O ajuste fiscal brasileiro, ou seja, o ajuste das contas públicas, o ajuste tudo que se arranca da sociedade para fazer os serviços públicos acontecerem, e aquilo que a sociedade consegue pagar já chegou no limite. E o ajuste se dá pela despesa. Tá cheio de mágoa aí dizendo que dá para aumentar imposto só se for para a mãe dele, né? E tá cheio de gente aí dizendo que não é assim, que tem espaço no ambiente público para aumentar gastos. É gente louca ou que sofre de desvio mental ou que sofre de desvio de caráter. Não dá mais para a sociedade brasileira pagar imposto. O que tem que acontecer, e já está registrado em vários estudos competentes,
é o ajuste pela despesa. Todas as instâncias de poder têm que gastar menos e se não conseguir tem que cortar. E se não cortar tem que mudar a lei. Não tem mais como. A previdência que eu canso de falar é resultado é o resultado máximo, é o pico dessa bandalheira protecionista, elitista do apartheid de arrancamento de recurso público para uma pequena minoria privilegiada que está infelizmente concentrada nos servidores públicos federais, em algumas instâncias de poder como as Forças Armadas, a polícia e assim. Ninguém aqui é contra a Força Armada, ninguém aqui é contra a polícia, pelo contrário. Mas existe uma elite remunerada, muito bem remunerada, que tem que ser enfrentada nas regras do jogo, sem ruptura de direitos adquiridos, e isso tem que ser feito no máximo entre março e junho do ano que vem. Senão é quebradeira, pessoal. Guarda o que eu estou falando, tem todos os números, já cansei de falar, já fiz vídeo. Guarda e espalha. Tem que sair a reforma da Previdência e o ajuste brasileiro tem que se dar na despesa. Tem um estudo do Banco Mundial, que eu já fiz referência aqui, que foi feito pelo ministro Levy em 2015. O Banco Mundial fez e está tudo lá. Dá um Google aí e vou lá. Estudo do Banco Mundial chama ajuste pela despesa. Está tudo lá. O que fazer nas contas públicas para fazer com que o Brasil saia desse atoleiro que ele se encontra. Bom, eles ficam tentando. Então no Mato Grosso do Sul tentaram, no Maranhão tentaram e ficam tentando. Vão continuar. O governo federal tenta, né? As prefeituras tentam burlar, chicanear para gastar mais, e quem paga no final é o mais pobre, é o contribuinte. Sobre o Renan, já fiz o comentário. Vai ter que ter uma votação aberta. A votação aberta dificulta. Olha que o Renan é. O Renan é glorioso. O Renan, olha aqui, ó. Por que ele não aceita a decisão do Supremo e do Marco Aurélio? Porque é uma intervenção do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo. Toda vez que o Renan tem algum interesse dele contrariado, ele utiliza o mesmo argumento. Estão intervindo no nosso ambiente de poder, entre os três poderes, né? Ora, meu amigo querido, ainda bem que está intervindo, porque se não tivesse, fazer o que você bem quisesse, né? E eu espero que o governo consiga lançar um candidato viável que coloque o Renan simplesmente na posição de senador comum. Olha, sobre a questão ambiental, Ricardo Salles, IBAMA, Ministério da Agricultura, etc, etc. Na capa dos jornais hoje, de forma meio induz a um pensamento errado, mas é o seguinte: agronegócio terá licença ambiental automática. O que é isso aqui? Isso aqui não é liberação de desmatamento, não é nada disso. Quem conhece os meandros do sistema de aprovação de licenças ambientais sabe que é um verdadeiro atraso nacional. Tá certo? O modelo, além de ser arcaico, manual, artesanal, primitivo, o modelo de avaliação, o modelo técnico não é informatizado, não é rápido, não tem qualidade, enfim. Apesar disso, não tem nada a ver com partido e ideologia, tem uma ideologia incrustada no Estado brasileiro. Isso é fato. Eu tive experiência profissional com o IBAMA de longa data, fora outras instâncias governamentais. IBAMA tem que ter uma intervenção no IBAMA, né? As pessoas que estão lá pensam no passarinho e na borboleta. Então, não estão pensando, né, no desenvolvimento econômico com respeito à sustentabilidade, ao meio ambiente e ao desenvolvimento econômico sustentável. Não tem isso na cabeça desses caras. Nem sabe o que nós estamos falando. Então, assim, o que o novo indicado, aliás, procurador da AGU, né, ex-procurador da AGU, o advogado, justamente, esse procurador que vai assumir aí a posição no Ministério do Meio Ambiente, que é dirigido pelo Salles, já vou voltar para o Salles, está dizendo o seguinte, que como já tem, aqui na área econômica tem uma matéria grande sobre isso, como já tem o CRA, que é uma conquista recente, o CRA é o Cadastro Ambiental Rural. A propriedade, o dono da fazenda, foi obrigado no Brasil inteiro, em maioria dos estados, tem uns estados mais avançados, outros mais atrasados, mas já é fato, fazer o registro da sua propriedade, indicando onde estão
a proteção dos mananciais, onde está a reserva legal, onde que está a produção agrícola, onde é que estão a água, os mananciais, onde tiver rio, onde está o rio, etc. E mapeou e entregou para o governo. Ele já fez isso. Então, assim, quando ele pede uma licença ambiental, ele está dizendo bem aqui, se você vai fazer uma hidrelétrica, é uma análise complexa, tem um impacto ambiental muito grande. Mas se você vai ampliar a sua produção agrícola na sua propriedade dentro do limite legal, você não tem que ficar esperando o Papa te autorizar. Ele está dizendo o seguinte, você faz, entrega a licença e se você for fiscalizado e você estiver burlando, você paga caro por isso. Esse compromisso, essa ideia fundamental de que o cidadão está falando a verdade até que provem o contrário, não faz parte da nossa cultura. A nossa cultura é o contrário. Aqui todo mundo está sacaneando, sempre. Então tem que controlar. Aí o Estado quer controlar tudo e não controla nada. Né? Então por que não faz ao contrário? Nas nações desenvolvidas, geralmente as anglo-saxônicas, é o seguinte. O cidadão, se você está dizendo, então é verdade. Agora, se for mentira, meu amigo, você se prepara que você vai pagar muito caro. A justiça é implacável. Essa tem que ser a nossa filosofia. Então o cidadão é dono da propriedade, quer produzir. Ele faz o autorregistro, entrega o documento, guarda o auto consigo e começa a trabalhar. A fiscalização é randômica. Um dia ela vem. Se ela pegar você e fez errado, você está condenado. A punição tem que ser implacável. O mesmo argumento a gente usa para a sanidade, para o sistema sanitário. Eu sempre falo aqui. O sistema sanitário para a produção de alimentos, né? Os frigoríficos, por exemplo, né? Produção de suínos, aves, carne bovina. Você tem lá fiscal 24 horas na fábrica, na planta. Para que precisa isso? 3 turnos. Tudo pago pelo Estado. Um problema sério, uma corporação duríssima. Em alguns casos de corrupção, carne fraca, caso de corrupção. Né? Por que não faz o seguinte? A própria fábrica faz o controle sanitário. Mesmo modelo racional. Se um dia aparecer um fiscal, randomicamente, apareceu lá, e o cara não está fazendo certo, lacra a produção. Sabe o que vai acontecer? Nada. Porque o sujeito que está produzindo, ele é exportador, ele tem interesse em fazer a sanidade funcionar. O sistema sanitário tem que ser eficiente, ele é fiscalizado de 6 em 6 meses pelos europeus, pelos países árabes, pelos países muçulmanos. Não é assim. Todo mundo vai sacanear. Pelo contrário, você tem sempre algum sacaneando. Mas é uma minoria. Mas no Brasil não. Como é o país da sacanagem, então todo mundo quer controlar. A mesma coisa para o IBAMA. O IBAMA com aquela cabecinha de que tem que controlar tudo e impede o desenvolvimento brasileiro. Então é muito bom que tenha esse espírito esteja chegando no Ministério do Meio Ambiente. E vamos ao caso do Salles. De novo, o Salles, Ricardo Salles, é o novo ministro do Meio Ambiente. Ele é do Partido Novo. Legal. O Partido Novo é um partido independente. Tem 8 deputados federais eleitos, tem o governo de Minas Gerais, 12 deputados estaduais em 5 estados e 4 vereadores em 4 capitais do Sudeste e do Sul. Essa é a conquista que esse partido teve nos últimos, desde que ele se lançou no jogo político em 2016. Os quadros do Partido Novo são sempre livres para atuar onde bem entenderem. É o caso do Salles. Para nós é bom, o Salles é um bom quadro, um cara inteligente, um cara que já foi secretário de Meio Ambiente de São Paulo, foi convidado para o governo Bolsonaro, assumiu o ministério. É uma decisão individual, a gente acompanha, mas ele não é o Partido Novo no governo. Agora ficam aí acusando ele, quer saber, eu conheço as acusações privadas contra o Salles, é de gente que é pior, é o pior tipo de gente. Os processos que tem privados contra ele, que estão correndo, não foram julgados, transitaram e julgaram, não, estão correndo. É disputa de gente ruim, então não vale. O processo público que estão dizendo aí que ele foi agora condenado, já recorreu, porque tem que recorrer mesmo, é um processo político, pessoal. É político. Existe no Ministério Público, a gente sabe disso, facções ideológicas, como em todas as instituições brasileiras, na polícia, nas instituições de segundo escalão de ministério. É um jogo bruto de democracia. E o Ministério Público
não gostou de uma série de decisões que ele tomou na Secretaria da Meio Ambiente de São Paulo e trocou com esse mandato aí. Não tem consistência. Se você ler ali, não tem consistência. Ele vai recorrer e vai ganhar. Então assim, não adianta ficar histérico com esse negócio de Ricardo Salles. Tem que acompanhar qual é o nosso perfil como partido. Ele recorreu, vamos ver o que a justiça diz, né? Enquanto a justiça não terminar o processo, não adianta a gente ficar aqui histérico. Deixa o sujeito trabalhar, né? Vamos avaliar o que está sendo feito. Isso que ele está fazendo aqui, começando uma visão mais moderna, mais eficiente, adotando gente com uma cabeça diferente para fazer o IBAMA trabalhar, e todas as instâncias do Ministério também, é bom para o Brasil. Aproximar com os interesses da agricultura, porque o interesse é o mesmo. Agricultura e meio ambiente não são interesses divergentes, são os mesmos interesses. O sujeito mais interessado em manter a natureza em ordem é o dono da propriedade. A biodiversidade, os mananciais, a área de floresta, como foi o caso, ou de cerrado, ou de Mata Atlântica, é do interesse dele. Você entende? Essa bobageira que criaram do nós e eles é o PT que trouxe para o Brasil. Tem que acabar com isso. O interesse é nacional. Desenvolver o país, desenvolver a economia, a agricultura, preservar o meio ambiente, economia sustentável e bem-estar coletivo. É assim que se faz. Não tem bem-estar sem desenvolvimento. Tá certo? Tudo bem que às vezes o Bolsonaro exagera um pouco. Ele quer reverter decisões também que o judiciário já tomou. O caso da Raposa, da Serra Raposa, Raposa do Sol, lá em Roraima. Raposa do Sol, né? Raposa do Sol. Em Roraima. Não dá mais para reverter. A decisão, eu acho também, pessoalmente, que foi uma decisão equivocada. Tinha os arrozeiros lá do norte, estavam produzindo, pararam a produção para entregar território para a área indígena, e hoje uma boa parte da população indígena que vivia do arroz vive de novo na miséria porque não volta aos seus costumes originais. Esse é um problema dificílimo de resolver. A Austrália enfrenta os mesmos problemas, os americanos enfrentaram o mesmo problema, mas enfrentaram de uma forma mais inteligente. A incorporação dessas populações na sociedade moderna e a manutenção da sua cultura. Aqui não, você quer manter o cidadão no neolítico, que ele não está mais, né? Ele não é cidadão também como todos os outros, ele fica num limbo, né? E o resultado é isso, os indígenas brasileiros, na sua grande maioria, vivem numa perrengue, numa miséria, doentes, com influência do álcool, das doenças, assim, é a pior solução. Então a FUNAI é uma outra instituição que vai tomar intervenção também. Tem que mudar a cabeça, porque não deu certo a ideiazinha dos antropólogos tradicionais, não deu certo, tá certo? Se tivesse dado, teria dado, são 16 anos, pô. Você faz muita coisa em 16 anos. A Coreia saiu da miséria para virar um país civilizado em 16 anos. Nós ficamos 16 anos aí, scratching, deu nisso, deu no que deu. Esse comentário do agronegócio e do Salles eu acho importante, porque está aí na crista da onda, muitos comentários, muita discussão. A gente tem que, pessoal, pensar nos grandes temas. Eu nem acompanho muito esses debates da mídia social, sabe? Porque é um desgaste isso daí. A gente tem que estudar um pouco mais cada coisa, sabe? Vamos esperar um pouco, vamos dar um tempo ao tempo, tem que ter um pouco mais de serenidade. A palavra que o Ulisses Guimarães usava muito, serenidade. Tá aí, feito comentário do IBAMA. Outra coisa importante, eu falava sobre o ajuste da Previdência. O governo chamou o Carlos Langoni, foi ex-presidente do Banco Central lá atrás, ainda no final do regime militar, na transição. Acho que o Langoni também teve posição ainda no governo Sarney, se não me engano, mas professor da GV, uma pessoa muito inteligente, professor respeitado. Ele ficou com a responsabilidade de fazer o processo de estudar e apresentar um processo de liberalização do comércio externo. Muito importante, pessoal. Isso é um tema da minha predileção, inclusive. O Brasil tem que inserir a sua economia nas novas cadeias globais de produção. Isso significa o quê? O Brasil é um país que ele não está integrado no modelo universal de desenvolvimento e produção. Ele tem ainda um modelo híbrido de protecionismo
com incentivos ad hoc, puxadinho para setores específicos, que o Manteiga foi o campeão mundial. Acabou, pessoal, acabou, não dá mais. A economia brasileira tem que abrir. É dolorido, setores vão sofrer, alguns se escondem no argumento de que não dá para concorrer internacionalmente pelos custos do trabalho, o custo da infraestrutura e a carga tributária. Verdade, você não pode fazer abertura direto sem fazer adaptação das condições de competitividade da economia, mas não pode se esconder atrás disso. Então, o que o Langoni vai fazer, e eu tenho certeza que vai fazer bem, é começar o processo de redução dos custos de produção, da carga, né, que tire a competitividade do industrial e da economia, para que ela possa abrir e ter o enfrentamento com a concorrência internacional. Isso tem que acontecer. Não tem saída para esse país. Um dos aspectos interessantes que tem sido discutido nas últimas semanas é assim, teve o fim da contribuição sindical dos trabalhadores. Graças a Deus. Deus é pai. Né? Acabou esse negócio da contribuição compulsória aos sindicatos. E tem que valer também para os sindicatos patronais. E mais do que isso, Sistema S. Quem não sabe o que é o Sistema S? O Sistema S é uma herança ainda do ideário varguista, da lei do trabalhismo tutelado, né, da contribuição compulsória para os sindicatos patronais e trabalhadores, que são os serviços da indústria, os serviços do comércio e os serviços da agricultura. O SENAI, Serviço de Aprendizagem Industrial, os SESIs, os SESCs, são todos, na sua grande maioria, belíssimos serviços, escolas competentes, pelo menos no estado de São Paulo que eu conheço bem, escolas boas, ambiente esportivo de alto nível para crianças, tudo certinho, maravilha. Só que não é assim no Brasil inteiro. E tem lá uma gordura também de um monte de gente empregada, amigo do amigo, o PT inclusive aparelhou. Quem se lembra do Jair Meneghelli? Lembra o Jair Meneghelli, quem é velho aí? O grande Meneghelli da CUT? Foi empregado lá. E o Gilberto Carvalho? Lembra do glorioso Gilberto Carvalho, quase o primeiro-ministro do Brasil no PT? Também foi empregado lá, aparelhado lá, né, no Sistema S. Então, isso só se desmonta quando se enfrenta, e acho que as contribuições e os serviços que são bem apresentados vão continuar sendo feitos. E aquilo que é porcaria não vai ser, porque não é mais compulsória a contribuição. Tem que enfrentar a mudança do Sistema S. O ministro Guedes, o futuro ministro Guedes, fez uma afirmação lá na CNI um tanto agressiva, né? Vai passar a faca e tal, o pessoal ficou meio incomodado. A frase não foi feliz, mas a ideia está correta. Tem que enfrentar mesmo todas as gorduras e os falcatruas que tem dentro do Sistema S, porque tem, que eu sei e todo mundo sabe que tem. Muito bem. O próprio Afif Domingos, que viveu em torno desse ambiente durante muito tempo, inclusive no Sebrae, está dizendo com muita um desprendimento: o Sistema S tem que participar das mudanças e não resistir a elas. Isso está certo, é isso aí, é isso mesmo. Olha, esses são alguns comentários que eu queria deixar para você. Impressionante o que aconteceu com a Abril, né? Dói no coração, né? Ver a editora Abril falir, né? Aí tem um senhor aí que comprou a Abril com toda a dívida de 1,6 bilhão da Abril. Vamos ver aí. Espero que a Abril consiga se recuperar. É difícil, mas o mundo da mídia está mudando muito, né? Não é assim, não é do que nós estamos conversando aqui. Isso aqui é um pouco o ambiente da transformação da comunicação no Brasil, né? As mídias mudaram muito, ninguém mais lê. Eu gosto de pegar jornal e ler, mas ninguém mais gosta, ninguém mais pega no papel, suja a mão, fica preto o dedo, ó. Isso ninguém mais faz, né? Está mudando muitas coisas. Mas é assim, essa que é a graça de estar nessa dimensão da vida, é participar das transformações da vida humana e usufruir dos benefícios e estudar e entender, né, como as coisas eram, como elas são e como elas serão, né? Pessoal, 2018 foi um ano, hein? Foi um ano cheio de desafios aí, não vou falar aqui platitudes, mas um ano muito, para mim, muito importante. O Partido Novo cresceu em 2018, nós trabalhamos bastante, é uma instituição que se criou, já está na história do Brasil. Todo mundo aí que gosta do partido e que
está acompanhando a política. Segue firme que 2019 está aí e vamos investir o nosso tempo na melhoria das coisas públicas, porque se todo mundo vive melhor, a gente vive mais feliz. Beleza? Bom Natal, feliz Ano Novo, até 2019.